hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um capítulo do Livro dos Médiuns. As nossas palestras, os nossos temas deste ano estão contemplando o Livro dos Médiuns, alguns capítulos do Livro dos Médiuns. Então nós já falamos há uns meses atrás, estamos falando, sobre os livros básicos da doutrina espírita. E um dos livros básicos da doutrina é o Livro dos Médiuns, que ele foi editado em 1861. Esse é um exemplar, o Livro dos Médiuns. E esse Livro dos Médiuns, ele trata da parte científica da doutrina, sabe? Daquela parte do que é chamado fenômeno entre aspas, eu gosto de falar, dos fenômenos, das experiências. E ele traz a orientação de Kardec para os médiuns. E quem são os médiuns, Os médiuns somos todos nós. Nós já sabemos isso, que todos nós temos uma capacidade mediúnica, uma capacidade de nos comunicarmos. Nós, espíritos encarnados com espíritos encarnados com os desencarnados e vice-versa, não é? Então, todos nós temos essa condição mediúnica, quer dizer, essa condição de comunicação. E Kardec, então, aqui no Livro dos Médiuns, ele traz no capítulo 23 o capítulo sobre a obsessão. No princípio desse livro, ele vem falando o que é o espiritismo, como algumas pessoas, na época em que ele estava recebendo as respostas do Espírito da Verdade, como algumas pessoas rebatiam as colocações que ele fazia, porque era tudo novidade, não é? E então ele é direcionado especialmente para nós nos conhecermos enquanto médiuns e sabermos como e por que as coisas acontecem, os fenômenos acontecem, não é? Então esse capítulo 23º se chama Da Obsessão. E nele Kardec fala que o processo obsessivo é um dos processos mais focados pelas pessoas que querem conhecer a doutrina, e especialmente aquelas que ficam temerosas com isso. Por quê? Porque a obsessão é um processo bastante difícil. E quem ouve falar na obsessão geralmente tem medo de ficar obsediado. Mas nós podemos ficar muito tranquilos, que todos nós somos. Em maior ou menor grau, todos nós, em algum momento da nossa vida, temos aí uma influência de um espírito inferior em conhecimento, em virtude, e que nos afeta diretamente. Isso é o comum, não é? E o que é essa obsessão? Exatamente isso, o domínio que algum espírito tem sobre nós. Todos nós temos o nosso anjo guardião, temos os nossos espíritos protetores, não é? Mas aqui na crosta terrestre está cheio de espíritos que estão vagando, espíritos que nos observam, que interferem na nossa vida. É claro que essa interferência, ela não se dá assim à torta direito, Existem alguns aspectos que têm que ser observados. E hoje nós vamos então aqui ver esse aspecto da obsessão, como isso acontece. Quando Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, fala do processo obsessivo, ele fala especificamente se dirigindo para os médiuns de trabalho na casa espírita. E então nós vamos falar um pouco sobre isso e também quero falar com vocês dos processos obsessivos que nos ocorrem na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida diária, não é? Que é muito importante isso. Então, ele faz uma diferença, ele pede que a gente observe muito a diferença de obsessão e possessão. Então, ele fala muito que
naquela época, 1850, por ali, e anteriormente, falava-se muito em possessão. Mas ele não chama essa influência do espírito sobre nós de possessão. Porque a possessão, ele até diz que poder-se-ia ver em alguns casos, e depois a gente viu até em filmes mesmo, né? Mais recentemente, depois de Kardec, a possessão, ela acontece ela dá esta ideia da coabitação de dois espíritos num corpo só, né? Quem se lembra do filme? Como chama o filme? O Exorcista. Então parece que o espírito estava no corpo daquela menina. E ele diz, não, isso não é possível, dois espíritos num só corpo. A influência não é dessa maneira, né? E ele ainda diz que nós temos que observar que os espíritos, por mais inferior que possa ser um espírito, mais maldoso, ele tem em si o bem, ele está num processo evolutivo. E quando se fala da possessão, se descarta isso, fica apenas essa ideia de que aquele espírito é mau, que é uma coisa má, e que não é muito diferente do que a doutrina está explicando. E é claro que quando a doutrina trouxe essas explicações, causou também uma estranheza e um temor, como se a partir da doutrina espírita, a partir dos conhecimentos trazidos por Kardec, que começou esse aspecto obsessivo a aparecer. E não, isso já existia, sempre existiu, como a mediunidade, não é? Nós podemos ver lá no Antigo Testamento, quando diz o anjo do Senhor falou com Abraão, aquilo tudo, não é? A toda a simbologia que o Antigo Testamento traz, e o Novo também, muitas vezes, é um processo obsessivo. Desculpa, é um processo de mediunidade, simplesmente, não é? É uma comunicação que se deu através da mediunidade. Então, o Kardec coloca aqui que esse processo obsessivo, ele tem 3 estágios. Ele pode ser, quando ele começa, ele pode ser simples, depois se chama fascinação e depois a subjugação. Esse processo, quando ele é simples, ele mexe muito com a vontade do médium. Então, o médium, às vezes, ele quer mostrar trabalho, né? No trabalho espiritual, ele quer mostrar trabalho, ele quer trazer uma comunicação e achar que é um espírito muito honrado que está trazendo. Então, ele se deixa levar por essa mistificação, isso se chama mistificação. Quando o médium, ele traz a comunicação de um espírito, quer seja falando, quer seja escrevendo, não é? Ou ele pode estar ouvindo também alguma referência, ele acha que aquele espírito é um espírito que traz uma grande lição, e o médium, nessa obsessão simples, é muito fácil perceber quando não é um espírito protetor que está trazendo essa mensagem. Por quê? Porque ela está totalmente fora daquilo que seria o natural, não é? Então vamos imaginar que numa casa espírita vem um espírito através de um médium e ele começa a falar asneiras, começa a usar palavrões, começa isso e aquilo. Então, isso não condiz. Então, muitas vezes o médium, nesse início de processo obsessivo, ele percebe isso e ele deixa andar. Por quê? Porque se ele não estiver nessa faixa vibratória e receber esse espírito, às vezes ele está ainda no início da sua mediunidade, do exercício da sua mediunidade, e ele então não traz comunicação nenhuma. E parece uma coisa, né? Você está no centro espírita, você começou a estudar, todo mundo quer trazer mensagem, não é? Parece que é uma coisa, e não é, é um processo natural. Então, essa obsessão simples, ela
ela pode ser, como eu disse, na fala, na escrita, não é? Então, o médium que ele recebe um espírito, se dizendo Jesus Cristo, por exemplo, ele vai achar que é Jesus Cristo que está falando ali por ele. E aí é tão grandioso isso, imagina Jesus Cristo vir falar por nós. Mas tem a ver com orgulho? Tem, nós vamos falar tudo isso, tem a ver com orgulho. Então, exatamente, por isso que na doutrina, Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que estudar para conhecer, e conhecendo e nos lapidando, irmos adquirindo as virtudes, porque é egoísmo, é orgulho que faz a gente, o que tem mais, que pode aparecer mais nas casas espíritas, a gente sabe, é o médium, ele ficar muito orgulhoso porque ele recebeu tal mensagem, ou porque ele faz tal tipo de trabalho, e isso não leva a nada, né? Quer dizer, leva a tudo errado, porque não leva nada de bom, exatamente. Bom, na fascinação, então, quando essa obsessão simples, ela não é tratada, ela não é corrigida, ela pode se tornar uma fascinação. O que é a fascinação? A fascinação se dá quando o espírito pega o médium pelo pensamento. Ele age direto no pensamento. Então, vocês já viram pessoas fanáticas? É exatamente isso. Então, o médium, ele se torna um fanático. Então, ele acha que ele é o melhor, que só ele que faz, que só ele que traz as grandes observações e as grandes mensagens, não é? E ele vai ficando cada vez mais orgulhoso disso. E se alguém quer chamar a atenção dele, no sentido de, olha, vamos refletir sobre isso, sobre essa mensagem e tal, ele fica muito doído com isso. Às vezes ele vai até embora da casa espírita, porque ele acha que ele não é recebido ali, que ele não é aceito, que ele quer ficar num lugar onde as ideias dele sejam as regras, sejam respeitadas. E isso acontece também desse médium ele ficar tão vaidoso que a casa então entra num colapso. Por quê? Porque nada se faz de acordo com o propósito da casa espírita, que é trazer o conhecimento da doutrina, trazer a vivência do Evangelho de Jesus. Então, na casa espírita, todos nós somos iguais, todos nós temos virtudes e todos nós temos defeitos, não é? Especialmente os médiuns de trabalho de mediunato, como diz Herculano Pires. Porque os médiuns que têm o mediunato são aqueles que são mais devedores. Não é? Que em outras encarnações eles tiveram uma ação não muito adequada, às vezes eles desviaram um grupo todo, né? Um médium assim, ele pode desviar um grupo todo das virtudes. E aí, numa próxima encarnação, ele vem com esse potencial mediúnico exatamente para reconduzir pessoas ou espíritos encarnados para o bem, para a vivência do bem e da verdade, não é? Então, na casa espírita não tem ninguém mais que ninguém. Todos somos trabalhadores de Jesus, desejosos de conhecer a doutrina, de viver o Evangelho e de fazer o melhor aqui dentro da casa espírita e especialmente lá fora na nossa vida particular, não é? Então, essa fascinação, ela pode levar a esses médiuns, especialmente esses médiuns de mediunato, dirigente de casa espírita, a ficarem muito orgulhosos, muito vaidosos. Esses espíritos que os fascinam, eles inclusive elogiam muito esse médium. Eles tecem muitos elogios para que ele fique cada vez mais grudadinho ali e fazendo realmente o que eles desejam, não é? E num terceiro caso é a subjugação. A subjugação, gente,
é algo doloroso. Não sei se vocês já assistiram. Eu já assisti várias pessoas, não só no trabalho da casa espírita, mas fora da casa espírita também. É quando o espírito obsessor, ele realmente, ele paralisa a vontade do médium. O médium acaba fazendo somente o que ele deseja. E não vamos pensar que isso acontece com uma pessoa despreparada, uma pessoa não intelectualizada ou uma pessoa sem virtudes, sem grandes virtudes. Não, acontece com qualquer um de nós, basta que nós permitamos que isso possa acontecer. Então, nessa subjugação, ela vem como uma subjugação até corpórea. Então, assim, com trejeitos, com vícios de maneiras, sabe? E o médium, então, ele fica totalmente à mercê. Isso é um perigo, não é? Para os médiuns de trabalho numa casa espírita, isso é um perigo. E se esse médium, ele não tem, esse médium quando está subjugado, ele nem analisa nada, ele é aquilo, não é? Então, são esses 3 passos, a obsessão simples, a obsessão da fascinação e a subjugação. Agora, por que esses espíritos, então, chegam e envolvem esse médium e acontece tudo isso, não é? Primeiramente, porque esse médium, ele permitiu, né? Lá no Evangelho, está o orai e vigiai, nós temos que estar atentos o tempo todo. Na nossa vida aqui na Terra, quantas vezes nós nos enganamos com as pessoas, não é? Nossa, você confia plenamente, daqui a pouco o balaio vira e a gente se surpreende. Quantas vezes isso acontece? Imagina, com os espíritos também acontece isso. E se nós formos incautos, nós somos envolvidos por esses espíritos e ficamos fascinados, ficamos subjugados e tal. Então, Lourdes, que motivo faz com que esse médium ele entre nesse processo obsessivo? Pode ser uma vingança desse espírito que desencarnou e que tem algum acerto de contas que ele quer fazer. Então ele vai se vingar, ele fala assim, eu vou te danar, entendeu? Ele vai se aproximar desse médium. Veja bem, o médium na casa espírita, esse espírito encarnado na casa espírita, dá muito mais chance desse espírito se aproximar e começar a trabalhar junto ali com ele. Por quê? Porque toda essa nossa relação, né? Nós estamos aqui falando em mediunidade, aqui como espíritos encarnados, mas falando do mundo espiritual, então tudo isso propicia. Então esse espírito desencarnado, ele pode, quando é um caso, por exemplo, de obsessão simples, ele pode ser até um espírito brincalhão, sabe? Sabe quando sabe um moleque, quando ele brinca com outro, ele faz umas bobagens, assim, umas brincadeiras, né? Pode ser por isso. Mas quando é mais a fascinação, a subjugação, geralmente, gente, é por vingança, né? Esse espírito desencarnado, ele desencarnou e ele tem alguma coisa para resolver com você, ele levou uma raiva e ele quer descontar. Vamos supor que tem um espírito que quer te perseguir terrivelmente. Isso pode ser uma obsessão simples, ele pode se aproximar, ele pode te atormentar, te trazer ideias negativas, te induzir a falar palavrões, coisas assim que... baixar o seu nível. E ele pode te deixar fascinado, ele pode começar a botar ideias na sua cabeça. E aí, sabe? Mas, se você orar e vigiar, gente. Se você orar e vigiar, uma obsessão que poderia ser uma subjugação, ela fica numa obsessão simples e num instante. Passa. Nós temos que pensar, eu não queria falar essa palavra karma, né? Porque todo mundo acha que karma é uma coisa terrível. Não, tem karma bom. Karma nada mais a palavra nem é do espiritismo, né?
nada mais é de você rever aquilo que você plantou, de você colher aquilo que você plantou, não é? Então veja bem, se tem quantas vezes uma pessoa não gosta da gente e quer se vingar da gente e a gente nem sabe por quê. Pode ter um motivo de outra encarnação? Pode ter o motivo dessa encarnação, pode ser alguma coisa que apareceu aí, pode ser nada a ver, pode. Sabe quando a gente fala que o santo não bateu? Então, pode acontecer isso. Bom, então olha, pode ser também por inveja. Vamos supor, um espírito, ele acha que aquele médium, ele está fazendo umas palestras, ele está fazendo umas curas, não é? Então ele começa a ficar com inveja, porque ele também queria fazer aquilo. E ele começa a se aproximar e a envolver esse médium, não é? Pode ser também simplesmente por orgulho, tudo isso envolvido, sabe? Uma fraqueza moral, esse espírito, ele acha que o outro, como um dirigente espírita, nossa, olha, ele está sendo elogiado, ele está sendo isso, nossa, também queria fazer isso. Uma fraqueza moral dele. E ele envolve para um desencarnado. Ou pode ser do encarnado para o encarnado também, né? Então são as invirtudes, né? Orgulho, a inveja, esse egoísmo. Isso pode levar um espírito desencarnado ou encarnado subjugar o outro, fascinar o outro. Eu não estou querendo falar ainda nós, né? De espírito encarnado para encarnado, porque a gente já vai chegar lá. Bom, e aí, como nós vamos reagir a isso, gente? Não tem saída a não ser o Evangelho. Nós temos uma vivência como cristãos, não é? Como a gente aprende na casa espírita, como a gente aprende nas igrejas, etc. Agora, então Kardec fala assim, olha, presta bem atenção, não adianta você orar, não adianta você ir tomar passe e comungar todo domingo, mas você é orgulhoso, você é mão de vaca, você é egoísta, você é fofoqueiro. Então, por isso que nós temos que estudar, a gente estuda muito, porque virtude não é uma coisa que você vai ali no bazar e compra, não é uma coisa simples assim, a gente passa anos para adquirir uma virtude, às vezes a gente passa uma encarnação inteira e não consegue, não é? Então Kardec conta até aqui no livro, nesse capítulo, de duas irmãs que começaram, até um caso de subjugação, Graciete, elas começaram dentro da casa delas, na época de Kardec aconteceu isso, todas as roupas dessas duas irmãs eram rasgadas. Estava dentro do armário, estava dentro do baú, estava onde fosse, as roupas apareciam rasgadas. E aí começou-se a investigar com o padre, com não sei o quê, e então chegaram à conclusão, tinha um espírito obsessor lá, que disse que ele que fazia. E ele fazia... Mas ele incorporava... Não. Através de um médium, ele veio e disse, porque aí foi fazer um trabalho espiritual, né? Ele disse que elas eram extremamente fofoqueiras e elas fizeram muito mal para ele. Ele tinha convivido com elas uns anos antes e ele foi muito prejudicado pelas maledicências delas. E ele, então, agora estava se vingando. Mas o que ela perguntou como ele, como espírito imaterial, conseguia rasgar os troços. E os efeitos físicos, e os fenômenos de efeitos físicos, ô Lourdes. Assim, vou rasgar. Assim. Não pode fazer você ficar doente, a mesma coisa, Lourdes. Não é mediunidade de efeitos físicos que está aqui no livro dos médiuns, né? Então, gente, o Kardec fala assim, que nós temos que ter muita prudência na nossa conduta
Por quê? Porque é exatamente essa nossa conduta que vai nos permitir ter a companhia dos nossos anjos guardiães, ter uma condição de conhecer a religião que você escolher e você viver santamente. Você viver santamente, né? O que é viver santamente? Não é só orar, comungar e tomar passe ou não sei o quê. Não, é ter uma conduta reta. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como eu vos amei, como Jesus disse. Então, isso é muito importante, né? E já na época de Kardec, a psiquiatria começou a estudar esses fenômenos, né? Então, Kardec, ele cita, que eu vou citar para vocês, 3 livros, que é um de Dr. Bezerra de Menezes, já aqui no Brasil, né? A Loucura sob Novo Prisma. Um do Dr. Inácio Ferreira, também no Brasil, Novos Rumos à Medicina. E um de um médico de Chicago, nos Estados Unidos, Dr. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos. Esses 3 livros, eles falam dessa cura espírita através da cura médica, através também do tratamento espiritual. Então, Kardec coloca isso, e nós sabemos disso, que num caso obsessivo, essa pessoa precisa de atendimento psiquiátrico. E o tratamento psiquiátrico mais o tratamento espiritual, ele tem um efeito fantástico, não é? Nós sabemos que, tem dados aqui no Brasil, 75% das pessoas internadas em manicômios não têm problemas psiquiátricos, têm problemas de obsessão. Então, veja bem como isso, 75%, gente, das pessoas que são internadas no hospital psiquiátrico tem um processo obsessivo e não uma condição psiquiátrica. Então, olha o quanto é importante isso. A medicina está mostrando, não é, que esses casos demandam um atendimento psiquiátrico, no entanto, é um tratamento espiritual. Aqui no lar, quantas vezes a gente recebeu pessoas... Gente, olha, eu tenho casos e casos que eu poderia contar para vocês, de pessoas que eu atendi com as entidades, que o médico mandou para a casa espírita. E era simplesmente um processo obsessivo. E aí faz um tratamento de alguns meses e tudo bem, sara mesmo, né? Processos de encosto, então, nem fala. É assim, ó, um monte, né? Encosto é aquele processo que um espírito desencarnado fica te acompanhando. Não necessariamente para te fazer mal. Às vezes ele tem saudade de você, ele quer estar perto de você. Mas aí você passa a sentir tudo o que ele sente. No começo do lar, eu acho que foi lá em 1990, mais ou menos, eu recebi uma criança para ser atendida, uma menina de 10 anos. E essa menina, essa família se mudou para uma casa. E a partir do momento que essa família se mudou para essa casa, essa menina, ela ficava no quarto dela, foi designado um quarto para criança. No quarto dessa criança, essa menina, ela se ajoelhava, ela rezava. Aí ela pediu para a mãe um tercinho, que ela nem sabia o que era isso, a mãe não era natural dessa família. E a mãe deu um tercinho para a menina, e a menina rezava, ela sentava e ela ficava assim, rezando. E aí, ela não dormia, às vezes ela chorava e tal, e ficou aquela situação. A mãe trouxe a criança e eu fui atender a criança, com a Cauê, que atendeu a criança. E essa criança, nada mais estava acontecendo com ela, que aquela casa onde eles foram morar, tinha ali uma senhorinha que tinha desencarnado. A senhorinha desencarnou, mas ficou ali. E ela, então,
ela se aproximou da criança, e a criança é muito frágil, gente, para ser obsediada, ou nesse caso era um encosto, né? Não era um processo obsessivo. E a menina era simplesmente a senhorinha. Ela ficou com todo esse jeito, com tudo o que aquela senhorinha fazia, tal. E aí ela passou por um tratamento espiritual e foi um caso assim, veja, não era por maldade nenhuma que aquele espírito estava ali. Estava ali porque ela gostava da casa dela e não quis ir embora. Quis ficar ali na casa. E até foi um tratamento que não foi muito longo, foi uma coisa assim de 3, 4 meses. E quando terminou o tratamento, um dia a mãe, que se chama Silvia, não sei o sobrenome, não lembro, me trouxe esse quadro e falou: quando você atendia minha filha, eu via. E ela era pintora, essa senhora. E ela pintou e nos deu. O que está escrito lá, Lourdes? Nem sei mais. Você vai... Então... Pintura espiritual inspirada no Centro Espírita Maria de Nazaré, índio de origem americana, tribo que cultuava o Deus dos ventos. Ah lá, e sabe o que quer dizer Cauê? Vento forte. Né? Então, ela trouxe isso e me deu. Olha, ela via, então... Ela via e ela pintou, e ela pintou, e vocês veem que a guia verde é a guia da Cauê, né? Então ela trouxe, então esse era um caso de encosto, né? Um encosto que estava ali, eu vou contar outro caso de encosto, tá? Adoro isso. Eu atendi há uns anos atrás, nossa, acho que faz tanto tempo que eu não atendo mais, né, gente? Acho que eu preciso voltar a trabalhar. Veio um senhor que foi mandado pelo médico. E ele tinha uma dor nas costas, mas ele tinha uma dor nas costas, assim, e já tinha feito tudo quanto era tratamento, mais de um ano fazendo tratamento, não dava resultado. E o médico, então, aqui do Hospital das Clínicas, falou: olha, você tem que procurar um centro espírita, porque a gente não tem mais nada para fazer aqui. E simplesmente esse senhor, ele veio e tinha desencarnado a esposa. E ele mantinha o quarto do jeitinho que tinha ficado. E ela ficou ali. E não tem remédio, gente, que cure. Não tem. Aí nós também, ele passou por um tratamento espiritual, foi orientado, né, todas as orações e tal, e que ele deveria, então, desfazer aquilo com muito carinho, com muito cuidado, né, aí é orientado tudo como ele deve ser feito isso, e pronto, tirou com a mão, né, a gente fala assim, tirou a dor com a mão, e foi. Então, esses casos são muito comuns, esses casos são casos de encosto, não chega a ser uma obsessão, não é? Porque não interfere na vontade, na mente da pessoa, mas interfere no corpo físico. Então agora, vamos dizendo a Jesus que o seu olhar carinhoso possa envolver a cada um de nós. Amado Mestre, que este teu puro olhar libere do nosso corpo físico tudo aquilo que não seja saúde, bem-estar. Amado Mestre, que este teu puro olhar limpe do coração de cada um de nós mágoas, desafetos, desentendimentos, tropeços, e que no nosso coração somente vibre amor e bondade, serenidade e paz. Amado Jesus, que o teu meigo e puro olhar, Senhor, possa iluminar as nossas mentes para que entendamos o caminhar da vida,
para que o bem seja feito, sempre, para que o bem seja o nosso propósito, para que não tenhamos dúvidas na ação poderosa do bem. E assim como, Senhor, este teu puro olhar nos envolve e nos abençoa, te pedimos, Senhor, que este teu puro olhar recaia sobre o nosso país, acalmando, asserenando os ânimos exaltados, clareando as ideias, permitindo que cada brasileiro possa, na fé e na esperança de dias melhores, se dispor ao bem e à verdade. Amado Jesus, abençoa toda a terra com este teu puro olhar e cura, Senhor, aserena, Senhor, abençoa a todos nós, que assim seja. Graças, Senhor Jesus.